Já tive atletas a chegarem até mim, a chorar piosamente, a dizer: eu não quero ir jogar futebol. Mas achas que és um outlier ou que fazes parte de uma nova geração de médicos? E as pessoas dizem: sim, alimentação saudável, exercício, está bem, mas o que é tão difícil de fazer? Não vamos falar assim tão rápido. Desde chegar aos 70 anos, reformei-me. Posso olhar para trás e dizer assim: ai, trabalhei tanto, fui bom, mas olha, andei sempre tão cansada, chateei-me com os meus filhos, não sei o que, e pensar: ok, então o que é que a minha vida não podia ter sido diferente? Eu acho que sou um médico. Perguntas assim: olha, se eu dormo de meias, acho que me está a perguntar isso. E aquilo ia ficar, eu só ia perguntar: mas que é que ele me perguntou isto? Cara, eu devia dormir de meias? Ou, não é? Se eu perguntar, se eu faço exercício, a pessoa já vai ficar a pensar: se calhar eu devia fazer. Se eu durmo mal, eu devo primeiro olhar para o meu dia-a-dia e para a gestão do stress e depois para o medicamento. Por isso é que uma consulta, quando alguém vem ter comigo e diz: olha, eu durmo mal, eu quase que me sento na cadeira. Ok, pronto, vamos estar aqui muito tempo. Deve ser um bocadinho complicado porque a pessoa vem-te perguntar: o que é que eu tenho que fazer? E tu respondes: nada, tenho que dormir. A indústria farmacêutica aldeia. A doutora Maria João é mesmo muito estranha. Que aconselho aí para os copos. Tu falavas há pouquinho dos atletas drogados, mas é aí que o papel da genética faz 90% da diferença. Não sei. A filha diz: mamãe, vais ao ginásio porque me vê de roupa de treino e ela vê isto a acontecer regularmente desde que nasceu, aquilo para ela é natural. E se nós pensarmos da forma mais crua possível, o negócio da saúde depende muito mais do tratamento do que da prevenção. E aquelas que têm obesidade e que daqui a 10 ou 20 anos vão ter uma diabetes feíssima, isto sim fica caro. O teu apoio significa muito para nós. Se gostas do que vês e ouves por aqui, subscreve o nosso canal e deixa o teu gosto e comentário sobre o que achaste deste episódio. Desta forma, garantimos que tu não perdes um episódio do BMS Podcast e tu garantes que continuas desse lado, connosco a explorar o mundo da saúde física e mental. Clica em subscrever e garante que recebes sempre as novidades em primeira mão. No BMS Podcast somos exploradores apaixonados por saúde física e mental. Por que é que haveríamos de estar a falar contigo hoje? Bem-vinda, doutora Maria João. Como responderias a esta pergunta? Uma pergunta interessante. Não sei, eu diria que talvez porque sou uma apaixonada pelo bem-estar, digamos assim, e tento que a minha prática como médica tente influenciar positivamente também o bem-estar das outras pessoas, tanto fisicamente, mentalmente e a alma, não é? Portanto, body, mind and soul. E talvez por isso me tenham convidado. Muito obrigada. Obrigada a nós. Obrigado por estares cá hoje. E se a tua médica de família, em vez de prescrever Benuron e Ibuprofeno para todas as inflamações e dores que carregas, te prescrevesse exercício físico, boa alimentação e umas boas noites de sono? A nossa convidada de hoje é médica de família, mas se a comparares ao tradicional médico de família barrigudo, fumador e resingão, é provável que a aches uma médica de família estranha. Disclaimer: senhoras e senhores do Instagram, não se zanguem connosco, esta foi uma brincadeira figurativa que não representa a população real de médicos de família em Portugal. É apenas fruto da minha experiência. E da Rita. E da Maria João. E do Tiago. A doutora Maria João é especialista em medicina geral familiar e medicina desportiva. E apesar de ter passado grande parte da sua vida académica a estudar para ganhar a vida, a prescrever medicamentos, dedica a maior parte do seu trabalho a promover um estilo de vida que te ajuda a evitar que precises deles. Segundo o ChatGPT, Maria atua no Instituto CUF Porto e na Clínica Médica Nuno Loureiro, onde dedica a sua prática clínica à prescrição de exercício físico como ferramenta de saúde, à promoção de estilos de vida saudáveis e à otimização da performance desportiva. Maria, tu és paga para prescrever medicamentos, mas passas o dia a trabalhar para evitar que as pessoas precisem deles. Tu achas que a medicina foi um refúgio para o facto de tu não teres muito jeito para a economia? Sim, sem dúvida que não tenho jeito para a economia. Mas sim, ou seja, claro que os medicamentos são importantes, não é? A única questão é que o exercício é também um medicamento, não é? Portanto, eu posso prescrever exercício numa dose, numa frequência, tem efeitos laterais, tem contraindicações também. E, portanto, faz parte de um plano terapêutico e isto, há outras coisas que já estão mais instituídas, como a cessação tabágica, não é? Portanto, é uma coisa que está plenamente nos currículos médicos, ok, cessação tabágica, alimentação saudável, ok, e exercício, não é? Ok, e começamos agora a introduzir este tema e talvez eu,
pelo meu percurso pessoal e muito apaixonada por isto, tenha também percebido que na medicina geral e familiar nós tínhamos que incluir isto nos nossos planos terapêuticos, e há cada vez mais evidência que isto tem que ser feito, não é? Ou seja, a mesma coisa como eu vou avaliar um sinal vital, ou seja, eu vou avaliar a frequência cardíaca, eu vou avaliar a pressão arterial, eu também devo avaliar se a pessoa faz exercício ou não. E não significa que eu tenha que prescrever, mas só avaliar já faz toda a diferença. Portanto, se eu pergunto a alguém, olha, o senhor faz exercício, ele pode pensar assim, mas por que ela me está a perguntar isto? Porque deve ser importante. E reparem, é muito giro. No tabaco, se eu perguntar a alguém, o senhor fuma há quanto tempo? Já uma vez pensou em deixar de fumar? O que é que acha de deixar de fumar? E isto nós chamamos de intervenção breve. Portanto, são 5 minutos de conversa em que eu pergunto se a pessoa tem este hábito, já pensou em mudar, portanto, não vou prolongar, portanto, não é uma consultação tabágica. Eu, para conseguir que uma pessoa deixe de fumar, eu tenho que fazer esta intervenção entre 50 a 120 pessoas, ok? Se eu fizer isto para o exercício, se eu perguntar, faz exercício, quantas vezes por semana, quanto tempo e quanto tempo é que passa sentado? Já pensou fazer de forma diferente? Eu só tenho que aconselhar 12. Para uma mudar isto. Isso está estatisticamente estudado? Sim. Impressionante. Sim. Agora a pergunta é, e porquê que isto não faz parte, então? Felizmente já começamos a incluir isso cada vez mais. Eu tenho a sorte de poder dar algumas aulas, quer na Faculdade de Medicina, da Universidade do Porto, quer no ICVAS, na Universidade do Minho. Portanto, a medicina desportiva começa a entrar nos currículos, mas, por exemplo, no meu curso, eu nunca tive medicina desportiva, nem nunca me falaram disto. Não é? Portanto, estamos a mudar. Dentro da lista de toda a gente que está na Ordem dos Médicos, tu és a mais odiada? Talvez, não sei, não, espero que não. Mas achas que és um outlier ou que fazes parte de uma nova geração de médicos? Sim, acredito que sim, de uma nova geração. Sim, felizmente nós temos várias pessoas interessadas naquilo que hoje, inclusive, se chama a medicina do estilo de vida, não é? Portanto, eu se calhar não sei se fará exatamente o meu registro, porque, ou seja, sou apaixonada por isto também, mas não é o meu percurso. Portanto, eu comecei por fazer medicina geral e familiar, depois, no fundo, certificar o meu conhecimento e trabalho na área da medicina desportiva e fazer a minha especialidade aí também. E o meu trabalho acaba por ser onde estas áreas se cruzam, não é? E, portanto, e perceber que uma coisa que me fazia sempre muita confusão e que é, reparem, a medicina hoje é tão boa a tratar doenças, não é? Ou seja, eu tenho um cancro. Hoje em dia, a mortalidade por cancro é muito menor do que há 10 anos atrás, não é? Ou seja, que se calhar, infelizmente, se calhar um de nós vai ter um cancro ao longo da vida, mas provavelmente não vai morrer disso, não é? Portanto, então eu penso assim, ok, a medicina chegou a este ponto, então porquê que não se fala em o que é que eu posso fazer para não ter um cancro? Okay? E as pessoas dizem, sim, alimentação saudável, exercício, ok, está bem, mas não vamos falar, e porquê é que é tão difícil fazer? Não vamos falar assim tão rápido. Então vamos lá pensar, ok, o que é comer bem? Tenho que comer, está bem, não, ok, mas isso não é possível, porquê? Porquê que o senhor não come peixe? Ou porquê que não come isto? Ou porquê que faz assim? E não há tempo para isto, não é? Há tempo e a medicina está estruturada. Primeiro, o conhecimento está estruturado, as faculdades médicas estão estruturadas para ensinar as pessoas a tratar doenças, e ainda bem, não é? E ainda bem. Mas depois há aqui uma parte que falha, que é, e a parte da medicina preventiva, não é? Realmente, não é? Ok, e o que é que eu posso fazer para aconselhar corretamente? E aconselhar corretamente é eu dar um conjunto de estratégias que a pessoa consiga pôr em prática. Reparem, eu vejo um doente e ele tem que fazer determinado fármaco. Eu posso dizer, ok, olha, o fármaco ideal para si é este, mas este medicamento custa 100 euros por mês. E a pessoa diz, então não tenho dinheiro, não posso comprar. Então isto não é um bom tratamento para aquela pessoa, porque ela não vai tomar. Portanto, o melhor medicamento é aquele que a pessoa vai conseguir tomar. Portanto, o melhor medicamento para o estilo de vida é aquele que a pessoa vai sustentadamente conseguir ter em prática. E se isso significar o único exercício que consegue é subir as escadas da garagem para casa, levar os filhos à escola a pé e voltar e pegar no carro, ou ir do metro e sair umas paragens mais cedo, ok, mas ela consegue fazer isto 10 anos da vida dela. É melhor do que não fazer nada.
ok? E portanto, às vezes, o bom é inimigo do ótimo, não é? Já a minha mãe sempre ouvi dizer isto, a minha mãe desde pequenina. Portanto, ok, então vamos perceber para cada pessoa o que é que eu posso aconselhar dentro disto que eu sei que é o recomendado. Se não consegue fazer 1000, faz 900, faz 700, ok, é melhor que zero, não é? E nós sabemos que na atividade física, por exemplo, o benefício não é só quando eu faço a partir do ideal e para eu ter ganhos em saúde, mas nós sabemos que há benefícios em as pessoas serem mais ativas do que serem totalmente sedentárias, e isto replica-se para todas as áreas da mudança de estilo de vida. E portanto eu acho que isto é fascinante, não é? Nós podemos, reparem, eu posso passar uma vida e chegar aos, 70 anos, reformei-me, e posso olhar para trás e dizer assim, trabalhei tanto, fui bom, mas olha, andei sempre tão cansada, chateei-me com os meus filhos, não sei o que, e pensar, ok, então porquê que a minha vida não podia ter sido diferente? Eu podia viver de outra maneira, ser mais feliz todos os dias, ser mais saudável. Isso apaixona-me. Sem dúvida que é fascinante este papel ativo que tu tens, que não só recomendas de leve o exercício físico, como tentas desdobrar aqui as coisas e tentar de facto que a pessoa consiga. Mas porquê é que, além de os médicos não terem esse papel ativo, que é fascinante e sem dúvida que é fora de série nesse sentido, porque é que existem médicos a dizer a um utente para parar de fazer exercício porque é perigoso? Eles estão simplesmente desatualizados e devemos percebê-los? Ou o que é que está a acontecer aqui para isso ainda ser uma realidade em Portugal? Atenção, há condições clínicas que efetivamente obrigam, infelizmente são raras, mas temporariamente, pelo menos, a suspender o exercício, nomeadamente alta intensidade, por exemplo, um doente com uma doença coronária instável, ou um doente com uma hipertensão mal controlada. Eu muitas vezes digo isto aos meus doentes, olha, eu não digo isto muitas vezes, mas não pode fazer exercício agora até isto estar controlado. Pronto, e aí, ok, eu vou usar medicamentos e a pressão arterial vai controlar e depois pode voltar a fazer exercício. Agora, isto é assim, aquilo que nós não sabemos, não podemos aconselhar. Isto é o meu princípio, não é? Portanto, eu acabo por também ver algumas crianças saudáveis e quando às vezes os pais me perguntam coisas, como é que eu posso fazer para controlar as birras? Eu digo, olha, não sei. Eu acho que isso não sou a melhor pessoa para ajudar. E, portanto, quando nós não sabemos, eu acho que nós também não devemos opinar ou aconselhar, até porque o médico tem um viés, não é? Portanto, aquilo que o médico diz, à partida as pessoas vão levar um bocadinho mais a sério, acho eu, cada vez menos, talvez, mas pronto. Mas vale o que vale. E acho que também acaba por ter um bocadinho mais de responsabilidade. Agora, o grande problema também é a formação. Ou seja, aquilo que nós aprendemos na faculdade, ou pelo menos até há bem pouco tempo, não incluía exatamente isto, não é? Portanto, dizer, não, o exercício faz bem, pode fazer exercício aqui, e portanto, o medo, não é? O medo faz com que talvez as pessoas prefiram pecar por excesso, não é? Dizer assim, olha, mais vale não fazer, não é? Mas, por exemplo, as pessoas dizem, olha, vá caminhar, vá fazer piscina, como às vezes se diz, vão construir piscina. Pronto. Pronto. Ok, eu percebo, não é? Portanto, a intenção é a melhor e aconselhar efetivamente as pessoas a serem mais ativas, isso é espetacular, mas quando têm medo, pecam por excesso, talvez, não é? Portanto, mas eu acho que isto acontece muito pela questão dos currículos médicos, não é? Por este muito disease-oriented, não é? Muito para a doença, é para a doença, é para a doença, e portanto, não, é melhor não, porque senão pode acontecer qualquer coisa, não é? Portanto, eu acho que acaba por ser muito por aí, não é por mal, eu acho. Por serem precavidos e não saberem muito bem que tipo de exercício vão Sim, fazer. porque efetivamente há situações cinzentas, não é? Há muitas situações, ou seja, há situações óbvias, que são poucas, mas depois há outras que podem ser difíceis, não é? E perceber isto, por exemplo, a intensidade do exercício, ok, eu posso fazer, mas só posso fazer exercício de baixa intensidade. O que é isto da intensidade? Não é? O que é que eu vou dizer a um doente assim? Olha, pode, mas tem que fazer baixa intensidade. Ele vai ficar a olhar para mim e dizer, o que é isso? Ok, então coisas, por exemplo, talk test. Ok, o senhor pode fazer, tem que fazer intensidade moderada. O senhor, quando vai a andar, consegue ir a falar ao telemóvel, mas do outro lado as pessoas percebem que o senhor vai a fazer alguma coisa. Intensidade rigorosa, consegue falar, mas não consegue cantar. Portanto, ele vai e quase tem dificuldade tem muita dificuldade em falar, não é? Portanto, isto são estratégias assim simples, nós ensinarmos as pessoas, de uma forma geral, a moderar a intensidade.
E, portanto, esta questão de, às vezes, já a intensidade ou o trabalho de força, posso fazer, e se calhar a imagem que nós, até por uma questão cultural, não é? Assim, o que é o trabalho de força? Eu acho que hoje em dia estamos a mudar isto, não é? Mas se calhar há 20 anos atrás, trabalhar força, o que é que nós imaginávamos? Ginásios, pesos, culturistas, os drogados, meu Deus, não é? Era um bocado esta imagem, creatina, meu Deus, não, nem pensar. Pronto, e se calhar nós começamos a mudar, felizmente, e a perceber que não é bem assim e que, portanto, este também, eu acho que este reconhecimento até da própria medicina desportiva, que atualmente até tem um nome que não é medicina desportiva, é medicina desportiva e do exercício, é exatamente por isto, não é? Porque nós percebemos que o exercício tem um papel não só nos atletas, a medicina desportiva não tem um papel só nos atletas, mas em toda a população. E então o reconhecimento de que esta área existe para ajudar exatamente os clínicos em situações de dúvida, dizer, olha, então vai falar com aquele meu colega para poder ajudar nisto. E eu acho que nós estamos no caminho. Eu acho que essa imagem é uma imagem, se calhar há 50 anos atrás, pronto, são outliers também, diria, pronto, de uma forma ou de outra, um bocadinho, há esta tendência para mais vale prevenir que remediar, e portanto, eu acho que será muito fruto disso. Muito bem. Não são os médicos que são bons economistas e estão aí preocupados com as pessoas a comprar medicamentos. Porque é que um médico deve prescrever, não passa por aí prescrever ativamente, mas deve aconselhar exercício físico? Sim, é muito isso, é aconselhar. Pode também prescrever, porque há situações clínicas em que há dúvidas. Imaginem, um diabético tipo 1 que faz insulina e que quer treinar para um triatlo, não é? Há aqui questões que são de gestão, da própria nutrição, da própria dose de insulina, como é que vamos monitorizar. Ok, portanto, isto é uma área mais médica, não é? Agora, o aconselhar tem exatamente este poder, não é? Às vezes, eu acho que se um médico perguntasse assim, olha, o senhor dorme de meias? Acho que é que me está a perguntar isso. E aquilo ia ficar, eu só ia perguntar, acho que é que ele me perguntou isto? Cara, eu devia dormir de meias? Ou, não é? Se eu perguntar, se eu faz exercício, a pessoa já vai ficar a pensar, se calhar eu devia fazer. Não é? Portanto, o poder da pergunta é muito grande. E, portanto, aconselhar faz todo sentido. Eu acho que o aconselhar é um processo também, não é? Não é uma pessoa que tem uma consulta comigo e às vezes eu tenho alunos ou internos que estão comigo e que dizem assim, então mas vinha para aqui para o pé de ti, afinal tu nem falas de exercício às pessoas, não estou a perceber. E posso estar uma manhã de consultas sem falar de exercício a ninguém. Porque isto é um processo, ou seja, eu tenho uma pessoa que é altamente resistente, não é? Em mudar o comportamento. Eu primeiro vou ter que conquistar a confiança daquela pessoa. Ela vai ter que acreditar em mim, vai perceber que afinal aquilo que eu estou a dizer é mesmo verdade, que se calhar mudar aquele medicamento vai efetivamente fazer melhor, e depois de eu a conquistar, eu já consigo usar esse poder a meu favor. Já lhe vou dizer assim, olha, eu acho que devia passar a fazer isto. Tente fazer assim desta forma, tente fazer daquela e desafiá-los. E depois gradualmente as pessoas começam também a querer e no fundo a aceitar e a levar isso como rotina. E portanto eu acho que isto é um processo, portanto o aconselhar é importante, o perguntar, o avaliar, mas não pode ser uma coisa mecânica, não é? Não pode ser o chapa assim, quantos dias por semana, quanto tempo, outra vez. Só que isso dá trabalho, não é? É como perguntar se eu fumo quantos cigarros, 10, há quanto tempo? Há 20, ok, está bem. É importante, mas a pessoa ouve entrar 100 sai a 200, porque já lhes perguntaram aquilo 200 vezes. Agora, quando nós até nem perguntamos, nós conquistamos o doente e depois assim, olha, faz exercício, já pensou em fazer? A pessoa pensa, se calhar ela até tem razão. Pronto, e aí vale mais do que andar a chatear. No bom sentido, não é? Talvez. Se tivesses de aconselhar ou de dizer aqui 3 pilares para uma vida feliz e saudável, o que é que tu dizias? Eu acho que há até porque há evidência científica nesse sentido de nós termos algumas coisas muito, muito estáveis na nossa vida e muito saudáveis, digamos assim. Um deles é o aspecto da nutrição, não é? E isso também, a evidência é cada vez mais robusta neste sentido, de nos mostrar a importância de uma alimentação saudável, o impacto que ela pode ter na evolução de muitas doenças e de fatores de risco, não necessariamente doenças, mas o aparecimento de fatores de risco.
O outro, a atividade física, pronto, e eu não ia, não ia deixar de falar isso. E o outro, a questão do sono, gestão do stress. Eu digo sono, gestão de stress porque normalmente, ou diria grande parte da população hoje em dia dorme mal porque o dia não está bem, não é? Porque o dia é um corrupio, é sair de manhã, vai aqui, vai para ali, almoçar no estante, falar com o outro ao telemóvel enquanto vamos no carro, não sei o que, chegamos à noite e dormir. Não dá. A pessoa até pode adormecer porque está cansada, mas vai acordar à meia da noite, porque depois ficou a pensar, disse aquilo, depois... E portanto, as pessoas dormem mal porque primeiro têm pouco tempo para dormir e porque também o dia é muito agitado. E portanto, eu diria que este pilar de sono / gestão do stress, claro que há pessoas que dormem, que chegam à cama, fecham os olhos e acordam de manhã e podem ter um dia super estável, mas são poucas. Portanto, a grande parte das pessoas dorme mal por causa disto. Ou seja, se eu durmo mal, eu devo primeiro olhar para o meu dia-a-dia e para a gestão do stress e depois para o medicamento. Sim. Eu acho que muitas vezes as pessoas quando me procuram dizem, olha, eu venho cá, tenho uma amiga que já esteve cá consigo, que ela dormia muito mal e agora ela dorme muito bem. E eu, ok, pronto, vamos lá. E as pessoas estão à espera de sair dali com uma receita de alguma coisa e às vezes até vão, mas nunca vão só com isso. Senão as consultas demoravam 5 minutos, diziam, é sim, ok, está bem, pronto, está aqui, olha, pronto, até para a semana. Ou seja, a pessoa chega lá a perguntar-te qual foi a droga mágica que prescreveu que funcionou. Sim, e muitas vezes, lá está, é este todo, não é? Portanto, eu não sou o sono, eu não sou o exercício, eu sou esta pessoa que tem esta personalidade, tem esta família, até estou com um familiar doente, imaginem, ou um problema qualquer, uma amiga, e eu estou a dormir lá por isso, e até nem nunca pensei que fosse isso, não é? Portanto, é muito importante nós percebermos the whole picture, não é? E portanto, é por isso é que uma consulta, quando alguém vem ter comigo e diz, olha, eu durmo mal, eu quase que me sento na cadeira e penso, ok, pronto, vamos estar aqui muito tempo, com todo o gosto, mas quando eu percebo que a pessoa vai e procura, quer dormir bem amanhã, porque quem vai procurar um médico? Normalmente as pessoas dormem mal, já tentaram tomar melatonina, já fizeram não sei o quê, e depois desesperam e então procuram um médico, não é? Porque sabem que se calhar o médico lhes vai prescrever um medicamento e então eles querem guardar isso, deixar isso para o fim. Então temos que fazer a história do início, perguntar o que é que faz, tem filhos, como é que são as rotinas, o que é que come, que horas se deita, como é que é o fim do dia, como é que é durante o trabalho, durante o dia, está a correr bem, está a correr mal, a família, E portanto, ok, depois disto tudo, ok, então, e muitas vezes, pode acontecer numa primeira consulta, eu até uso um medicamento, porque eu quero que aquela pessoa acredite em mim, não é? Portanto, eu quero que a pessoa diga, realmente isto está a correr bem. Portanto, e depois voltam, e então nós depois começamos a trabalhar o resto, ok? Outras vezes vai depender de caso a caso, mas esta questão de nós percebermos o todo, não é? E muitas vezes nós usamos, por exemplo, o exercício numa situação destas, da pessoa dormir mal, é espetacular, porque depois nós conseguimos 2 em 1 aí, não é? Portanto, nós conseguimos que a pessoa passe a fazer mais exercício e durma bem. Então depois aquilo é uma dependência, porque a pessoa dormia tão mal e diz assim, não, eu tenho mesmo de ir porque eu agora estou a dormir mal e eu quero dormir bem. Então é win-win. Passa muito por isto. Tu começavas por dizer, ainda antes de começarmos a gravar, falavas da tua experiência como atleta, que passaste por uma vida desportiva muito ativa. Que papel é que tu acreditas que isso tem na forma como tu praticas medicina hoje? Tem um papel super importante. Eu acho que também, se calhar, um dos problemas, e há bocadinho eu não disse isso, de se calhar eu ter muitos colegas meus que não prescrevem exercício ou que têm medo, é porque não praticam. Não é? Portanto, este é o problema, ou seja, imaginem que eu tinha aqui uma mousse de chocolate, nós nunca tínhamos comido mousse de chocolate e eu dizia assim, Rita, prova, é mesmo bom, assim, isso tem um aspecto que não quero, prova, a sério, estou-me a dizer, prova que é bom, e dizia, Paula, a sério é bom, e vocês dizem, ok, depois as pessoas dizem, isto é mesmo bom, mas é preciso provar, não é? Portanto, eu para poder dizer a alguém, olha, a mousse é boa, eu tenho que provar, porque se eu não provar, eu posso tentar vender aquilo, mas eu nunca sei exatamente o que é que aquilo sabe, não é? Portanto, quando eu faço exercício, e quando eu faço exercício a vida toda, e percebo que aquilo teve um papel decisivo na minha maneira de estar, na minha maneira de me sentir bem, na minha forma de gestão do stress, etc., então eu tenho muito mais à vontade, vou vender muito melhor o exercício, não é?
E portanto, eu acho que isto é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Portanto, nós fazemos pouco exercício, porque também em termos sociais, não é? Na infância não há assim grande incentivo. Há programas estruturados para as crianças irem não sei o quê, mas são raras as pessoas que depois começam a trabalhar e continuam a fazer exercício, não é? Isto é um clássico. As pessoas às vezes até foram federadas, uma modalidade qualquer. Vão para a faculdade, começam a fazer menos, começam a trabalhar, acabou. Ok? E portanto é preciso nós criarmos estratégias de conseguir manter estas pessoas ativas, não é? Para que elas percebam que depois possam recomendar os filhos e isto seja um ciclo que se perpetua até ao fim da vida. Sim. Eu durmo mal e quero perder peso. Eu ajusto a minha dieta. E com isto continuo a dormir mal e não consigo perder peso. O sono afeta esta gestão de... E muito. Sim. Aliás, esta questão também da gestão do peso é uma área que eu gosto de trabalhar e também quando tenho pessoas que me vêm procurar por isso, a pergunta do sono está sempre lá, não é? E às vezes eu começo por trabalhar o sono e digo mesmo, olha, primeiro tenho que dormir bem, depois vamos ver o resto. Reparem, vamos imaginar que eu como imenso, como 3 pães ao pequeno almoço, como não sei o quê, tudo errado, imaginem. E quero perder peso e durmo pessimamente. Imaginem, eu durmo mal e eu acordo, chego à cozinha e penso assim, ai, não posso comer nada disto, não consigo, não é? Portanto, é muito mais difícil eu conseguir gerir esta questão dos impulsos, a questão da própria fome e da saciedade quando eu durmo mal. E porquê? Porque a produção da grelina, que é a hormona da fome, e da leptina, que é a hormona da saciedade, estão completamente alteradas quando nós dormimos mal. Portanto, só por aí não é uma questão de falta de motivação ou falta de vontade. Não consigo mesmo. A minha cabeça não está a funcionar bem, não é? Estas duas não estão em equilíbrio. E, portanto, eu vou ter muito mais fome, vou ficar muito menos saciada e, portanto, vou ter muito mais dificuldade em gerir uma dieta. E, para além disso, a produção de cortisol também fica muito alterada. E, portanto, uma pessoa que dorme mal tem níveis de cortisol mais altos. Vai ter níveis de glicemia mais altos durante o dia, vai ter mais deposição de gordura abdominal, a própria imunidade fica alterada. Portanto, há um conjunto de alterações associadas ao aumento de cortisol que também me impedem de perder peso, nomeadamente a resistência à insulina. Portanto, o dormir bem é decisivo para eu conseguir perder peso. E é engraçado que, tendencialmente, a pessoa que dorme mal vai ter mais cravings, vai comer pior e vai também treinar pior. E, portanto, se calhar, destes 3, o sono até é prioritário. Deve ser um bocadinho complicado porque a pessoa vem-te perguntar o que é que eu tenho que fazer e tu respondes nada, tenho que dormir. Não, a indústria farmacêutica odeia-te. Tu falas no cortisol e cada vez se fala mais no cortisol. Nas redes sociais eu já li coisas como a doença do cortisol, que é, pronto, não faz sentido nenhum. O que é o cortisol e os níveis de cortisol, interessa tê-los como muito baixos, muito altos? Sim, então começaria pelo início. O cortisol é a hormona do stress, ok? É uma hormona que é produzida pela suprarrenal, que são as glândulas que estão assim em cima dos nossos rins. E o cortisol, há um autor, aliás, a pessoa que talvez mais se dedicou a estudar o cortisol é o Hans Selye, escreveu um livro que é The Stress of Life. É um livro muito giro, é um bocadinho maçudo, mas é muito giro. E ele dizia uma coisa, que o cortisol é o sal da vida. Ou seja, é importante, nós precisamos, não é? Eu preciso estar nervosa para uma coisa qualquer, para me empenhar mais, ou estou ansiosa porque vou-me casar, ou vai nascer um filho, não é? Portanto, aquilo faz parte, não é? Portanto, se nós ficássemos, sim, vai. Não tinha piada, não é? Portanto, isto é importante às vezes. O problema é que quando isto é a mais, quando é demasiado salgado, sabe mal, não é? Portanto, não está bom. E portanto, o cortisol, tipicamente, como é que ele funciona? Nós, quando acordamos de manhã, o nosso cortisol, ou antes, nós acordamos porque o nosso cortisol começa a aumentar, não é? Portanto, isto também com alguma regulação da questão da exposição à luz, não é? O nosso cortisol começa a aumenta, dispara o pico mais alto e depois ao longo do dia ele vai baixando. E, portanto, ao fim do dia começo a ficar cansada, com sono e consigo dormir. O problema é que em situações de stress ou de dormir mal
não é? Eu tenho o cortisol muito mais alto do que o que eu devia ter, não é? E é uma coisa interessante que nós às vezes vemos e podemos avaliar o cortisol salivar ao longo do dia. Tem uma espécie de uns cotonetes que tiro saliva e consigo medir o meu cortisol em diferentes fases do dia. Então eu depois consigo fazer um gráfico e perceber como é que evolui o meu cortisol. E eu posso ter um perfil circadiano completamente alterado. Eu posso chegar ao fim do dia e ter um pico de cortisol. E então eu não consigo dormir, não é? Ou então durante o dia, em vez de eu chegar ali às 11 da manhã e já ter um valor muito mais baixo, aquilo continua ali, tá muito alto. E o que é que acontece? Que depois isto é uma situação grave, que é a minha suprarrenal, quando está constantemente a disparar, não é? Produz cortisol, ela fica tão cansada que deixa de produzir cortisol. Então aí nós já estamos a falar de quase um fim de linha, não é? Portanto, no limite nós podíamos dizer que o cortisol assim nos levava à morte. No fundo, nós depois temos pessoas que não têm energia, acordam e não consigo fazer nada. É paradigmático. Eu já tive 2 ou 3 casos, talvez, não tive mais, em que isto aconteceu. E felizmente até esta avaliação do perfil circadiano do cortisol permite-me mostrar às pessoas, está a ver o que é que está a acontecer consigo. As pessoas, ok, já percebi. Pronto, e isto é porque esta suprarrenal teve a disparar muito tempo. E portanto nós temos que depois andar tudo para trás. Portanto, o ideal é nós vermos isto num ponto em que temos way back, não é? Temos de dizer, ok, agora vamos fazer isto de forma diferente e vamos moderar esta produção de cortisol. E portanto o cortisol acaba por ser um marcador interessante para avaliar esta questão do stress e apesar de ele ser importante, moderá-lo de alguma forma e estar alto quando nós precisamos dele é fundamental. Claro. Tu não queres matar o cortisol, tu queres que ele esteja no nível. Nós queremos que ele esteja alto quando tenha que estar alto. Quando nós queremos que ele esteja baixo, ele deve estar baixo. Sim, até porque se tivesses que fugir de um tigre e não tivesses cortisol, iria ser um bocadinho complicado. Lá está, o sal da vida. Eu sempre me senti um alien, porque o meu deve baixar a partir das 7. Começa a baixar. Existe algum desporto que te assuste por causa dos riscos associados? Não em particular. Eu acho que mais do que a modalidade em si é a forma como ela é praticada. Eu como atleta pratiquei 2 modalidades que estão assim muito longe da ribalta, não é? Então, acho um pouco se fala e teria medo que a minha filha passasse por isso, ok? Ou seja, quero dizer, não é preciso ser futebolista, não é preciso ser portanto um atleta de uma modalidade muito exigente, que nós achamos que é muito exigente. Bastam ser modalidades às vezes pouco, não têm que ser muito conhecidas, mas a forma como nós a praticamos, o suporte que nós temos, o papel dos treinadores é fundamental, o suporte social, ou seja, imaginem que eu faço uma modalidade e estou completamente deslocada do meu grupo de amigos, aquilo obriga-me a estar em centros de treino, eu até posso ter, reparem a diferença, eu vou para um estágio para ser renovado e vou com os meus colegas de treino, são os meus amigos e temos programas juntos e quando não estamos a treinar ou até estamos a descansar, mas estamos na brincadeira e estamos felizes com aquilo, isso é saudável dentro das dificuldades de um atleta de alta competição. Mas esta gestão, o apoio do treinador, até o próprio apoio, a rede de suporte, ter um apoio de um nutricionista, um psicólogo, um médico que me ajude quando eu preciso, é fundamental e faz toda a diferença de ter um atleta feliz e saudável ou de um atleta que está em esforço, não é? Então não se trata da modalidade, trata-se da forma como tu a praticas, seja qual for. Eu diria que sim. Claro que há modalidades mais em que tendencialmente isto tem mais perigo de acontecer, não é? Esta parte negativa, mas se houver capacidade de gerir isto positivamente, e é isto que muitas vezes eu tento, até em idades jovens, garantir que eu digo muitas vezes aos pais, deixe-o ir às festas, olha, agora não há prova, agora às vezes, por exemplo, estão a tomar suplementos ou qualquer coisa, chega ao verão e digo, agora é férias de tudo, não há nada, é para ir para as festas, é para ir para os copos com os amigos, é para estar com que, pai, deixe, mas ele é atleta, não pode e deve, tem que ir, ok? E depois em setembro falamos, pronto, isso é decisivo, este equilíbrio. A doutora Maria João é mesmo muito estranha. Que aconselha aí para os copos. Mas é engraçado porque nós quando pensamos em modalidades
podem ser perigosas, que isso, lá está, para mim não existe. Mas pensamos em alto impacto, crossfit, por exemplo, e eu estou-me a lembrar de uma modalidade que as pessoas que eu conheço me passam experiências ou histórias que são completamente ao contrário daquilo que se espera, que está muito ligado a problemas de gestão, que é o balé, que não tem nada a ver com alto impacto físico. Lá está, não é preciso o impacto mecânico, digamos, não é? Portanto, o impacto físico, por exemplo, sob o ponto de vista de disponibilidade energética, o balé é uma modalidade de risco, não é? Portanto, todas as modalidades que obrigam a um biótipo, a um corpo esbelto e esguio, têm estas questões, não é? Ou seja, eu tenho que ter disponibilidade energética para treinar e eu já acompanhei alguns bailarinos a treinar, estou-me a lembrar agora de a treinar 6 horas por dia e a fazer um percurso académico igual aos outros tantos de 15 ou 16 anos, não é? Portanto, e fazer eu lembro-me da mãe dizer, eu vou buscá-lo e trago para casa e ele vem a jantar no caminho, que é para quando chegar a casa poder ir logo dormir, para não dormir tão poucas horas, não é? Portanto, isto é paradigmático, mas às vezes eu acho que se nós conseguirmos ajudar a encontrar um equilíbrio, e este contacto com os treinadores é muito importante, não é? Eu às vezes digo assim, há treinadores que não gostam de mim porque eu estou sempre a mandar treinar menos. Não é treinar menos, é tentar ajustar aqui coisas. Por exemplo, imaginem, há um atleta que vai fazer um treino que pode até nem ser o treino mais importante, de certeza que não é, porque eu não ia aconselhar se fosse, mas percebo que é um treino que até possa ser mais curto, mas é o dia que aquele jovem esteve na escola, sei lá, 10 horas, porque ficou lá a fazer os trabalhos de casa e não sei o quê, depois é que foi para o treino, e tem que apanhar não sei quantos transportes para chegar ao treino, acaba o treino porque os pavilhões só estão abertos e disponíveis ao fim do dia, e sai de lá às 11 da noite, ainda tem que apanhar um transporte, não sei o quê, chegar à 1 da manhã a casa. E ele vai ficar de rastros no dia a seguir. E no dia a seguir, que era o treino mais importante, ele não vai estar disponível para treinar. Então eu pergunto, mister, será que ele, em vez de estar a treinar neste dia, ele podia em casa fazer algum treino individual que vocês pudessem organizar? Ele conseguia deitar-se mais cedo, dormir melhor, no dia a seguir ele vai render mais. Portanto, fazer isto é importante. Claro, porque é contrassenso. Muitas vezes estás a tentar chegar ao pico através de um extremo e estás a cada vez mais longe, não é? Se queres ganhar conhecimento em áreas como fisioterapia invasiva, tendinopatias, pediatria, performance, dermatofuncional, musculoesquelética e muito mais, não percas tempo e conhece já as 7ª jornadas de fisioterapia da Escola Superior de Saúde Fernando Pessoa. Esta vai contar com uma fisioterapeuta internacional, fisioterapeutas de atletas medalhados olímpicos, o bastonário da Ordem dos Fisioterapeutas, professores e coordenadores de diversas faculdades do país, CEOs de empresas do ramo e muito mais. Nós somos parceiros do evento e vamos estar lá a aprender com os melhores. Hoje temos connosco o presidente e a vice-presidente das 7ª Jornadas de Fisioterapia. Olá, eu sou a Mariana Neto e sou a vice-presidente das 7ª Jornadas de Fisioterapia da Escola Superior de Saúde Fernando Pessoa. Olá, eu sou o Luís Basquinho e sou o presidente das 7ª Jornadas de Fisioterapia da Escola Superior de Saúde Fernando Pessoa. Não percas esta oportunidade. Qualquer empresa que queira patrocinar o evento, basta encontrar o link que está na nossa bio. Vais encontrar também nesse link as nossas redes sociais e o link para te inscreveres e conheceres todo o programa destas jornadas. Aparece! Consulta na descrição mais informações e conhece melhor aqui as 7ª Jornadas da Fisioterapia da Escola Fernando Pessoa. Tu achas que esses desportos que pedem um padrão de corpo muito específico podem ou têm mais potencial para desencadear um distúrbio alimentar num atleta? Os distúrbios alimentares não são uma área que eu não me dedico tanto mas acho que no fundo esta questão de nós procurarmos um padrão físico, uma exigência, um atleta por si só já tem um defeito, entre aspas, que é ser altamente motivado. Portanto, nunca tem dor, quer sempre mais, treinou sempre pouco, podia ter sempre treinado mais ou melhor. E portanto, quando isto depois entronca com a parte da nutrição, se eu tenho um treinador altamente exigente que me diz
atenção, estás mais gorda, atenção, olha que não sei o quê. E eu vou depois dizer, ok, então não vou comer isto, eu não vou comer aquilo, eu não vou comer isto, não vou comer aquilo, então eu entro em déficit energético. Portanto, entramos naquilo que nós chamamos de REDS, de Relative Energy Deficiency Syndrome, e nós temos um impacto brutal em todos os nossos órgãos e sistemas, desde o sistema ósseo, sistema imunitário, até do ponto de vista psíquico. Eu depois corro o risco então de ter uma perturbação de comportamento alimentar. Muito interessante. Tu falavas há pouquinho dos atletas drogados, dos atletas de musculação. Não sei onde é que eu fui buscar isto. Estou a brincar, eu também já passei por aí. Ainda hoje faço muita musculação. Mas dentro desse meio cresceu muito a expressão no pain, no gain. E o no pain, no gain acabou por se expandir para muitas modalidades. O que é que esta expressão te diz a ti e é realmente necessária? Quais são os efeitos positivos e negativos? Sim, é importante. Vamos ver, um atleta, não há atleta que não tenha dor, não é? Seja porque está cansado do treino de ontem e tem que ir correr, ou seja porque está a chover e imenso vento e está toda a gente em casa à lareira e tem que me vestir, tem que ir lá para fora apanhar a chuva e aquilo até congela os ossos. E, portanto, esta dor é quase necessária, não é? Aquilo que os atletas têm uma dor boa. O problema está, e atenção que isto é um mecanismo até fisiológico, não é? Ou seja, eu para ser melhor, eu tenho que fazer aquilo que se chama de um mecanismo de supercompensação. Eu tenho que passar por aquele functional overreaching, eu tenho que ultrapassar este limiar da minha zona de conforto, eu tenho que passar isso, tenho que sofrer e depois eu tenho que recuperar. E aqui é que está a questão, ou seja, eu tenho que depois ter tempo para recuperar deste estímulo. O problema está quando este estímulo é continuado no tempo, quando eu não recuperei e a seguir já estou a pôr um estímulo a seguir. E depois não recupero e ponho um estímulo a seguir. Não recupero. Quando eu faço isto persistentemente, isto depois leva-nos a um estado de non-functional overreaching, não é? E que mais tarde nos pode levar a um overtraining. E portanto isto pode ser de, ok, eu estou a entrar e felizmente nós temos alguns, porque isto no início não dá sintomas, não é? Portanto, eu estou a fazer isto e treino, e assim, mas isto está a ser too much, não é? Como é que eu consigo medir isto? E infelizmente nós temos alguns marcadores, quer de monitorização do treino, quer através de análises, que nos podem mostrar que aquele atleta está numa tendência para um non-functional overreaching. Ele pode não estar lá, mas está, assim, atenção, que a testosterona está a baixar. O que é que está a acontecer? Porque eu tenho tido muito trabalho e também tenho andado a preparar esta prova, aumentei o treino. Ok, então vamos ter que rever isto. Ou quando eu dormi mal, então vamos rever isto para nós darmos um bocadinho para trás e permitirmos o recuperar. Portanto, o no pain, no gain é isto, não é? Mecanismo de supercompensação. Eu tenho que ter pain para ter gain. Senão eu vou andar, não ganho nada, não é? Treino é bom, ok, mas não estou a evoluir. Mas tenho que recuperar. Isso significa que eu devo ficar preocupado quando eu faço um treino de 1h30 e o meu Garmin me diz recuperação 96 horas e eu passado 12 horas estou a treinar outra vez. Não, eu posso treinar e eu devo treinar no dia a seguir. Não posso ir treinar com a mesma intensidade. Sim, uma pergunta e uma questão que eu tenho por acaso é um atleta ou uma pessoa, não vamos só cingir-nos aos atletas, uma pessoa pode passar por overtraining e nem sequer reparar? Por overreaching, talvez. Overtraining, diria que não. Qual é a diferença? O overreaching é um estado em que eu consigo, é quase reversível. É reversível em poucas semanas, digamos assim, poucas. Isto depois depende muito de caso a caso. Isto é um bocadinho como se o prognóstico só no fim do jogo, que é nós só sabemos exatamente se eu estou num overreaching ou overtraining no fim. Ou seja, quanto tempo é que eu demorei a recuperar é que me vai permitir ver isto para trás. Mas, pronto, com experiência e percebendo muitos dos sintomas e impacto que aquilo tem no atleta, eu consigo perceber se eu vou reverter aquilo. Eu já tive atletas a chegarem até mim, a chorar copiosamente, a dizer: eu não quero ir jogar futebol, eu não quero ir ao treino. E eu pensei: então, mas tu és jogador não sei quanto tempo, o que é que se passa? Não, isto não... Pronto, e depois, claro, não é? São situações limite em que a pessoa já está a ir jogar não sei onde, porque normalmente são atletas amadores, portanto acabam por ter que se desdobrar em fazer 1000 coisas, e isto é muito bonito nos primeiros tempos, mas depois, quando começa a ser demasiado, há uma fatura a pagar. E portanto,
nós, num overreaching, nós conseguimos reverter um bocadinho, continuamos a andar para trás e manter o atleta saudável e ele aprende a não cair nisto. As pessoas normalmente procuram-nos, não é dizer, olha, eu acho que estou em overreaching. Não é assim, as pessoas assim, olha, o meu treino agora não rende, eu estou a treinar, estou sempre cansado, o meu relógio, porque hoje em dia quase todos os atletas vêm, e ainda bem, com estes gadgets que nos permitem, que nos ajudam nisto, e dizem assim, isto está sempre alto, recuperei mal, que eu não percebo. Pronto. E depois nós, outra vez, como ao que dorme mal, então vamos ver a história toda, não é? Ok. Onde é que moras? Estás a estudar? Trabalhas? A tua namorada? A tua família? Ok. Como é que é o teu treino? Como é que tem sido? Provas? Tens participado em montes? Como é que tem sido? Tens dormido bem? A nutrição? Portanto, nós fazemos toda esta imagem e conseguimos perceber as coisas que estão mal. E depois fazemos um plano para as trabalhar. E muitas vezes aqui, lá está, é quando nós dizemos, olha, agora vais ter que aprender um bocadinho para conseguires continuar a treinar. Ou dizer, qual é o plano competitivo? Isso é a pergunta que eu faço sempre no INSEP. Qual é o plano? Onde é que vão ser os estágios? Quando é que são as competições? E nós conseguimos depois apontar momentos em que são importantes de nós avaliarmos por análises até, nem que seja só para dizer, ok, está tudo bem, siga, continua, está ótimo, porreiro. Ou então dizermos, olha, acho que há alguma coisa que não deve estar bem, o que é que se passa? E nós conseguimos andar para trás. Num overtraining, isto é... eu acho que nunca vi nenhum. Há muitos que nós conhecemos todos, pronto, casos mediáticos, mas na minha prática, felizmente, acho que nunca lidei com nenhum. Mas, sobretudo, é o tempo de recuperação. Muitas vezes acaba com uma carreira, não é? Sim. Porque depois tem um impacto psíquico brutal e os atletas sofrem muito. Mas a resistência a esse overreaching ou overtraining vai ser diferente de atleta para atleta, mesmo que estejam dois atletas nas mesmas condições. Sim. É muito individual. É muito individual porque há muitos fatores a concorrer para este estado, não é? Portanto, ou seja, eu posso ter os dois a comer exatamente a mesma coisa, eu posso ter os dois a dormir exatamente no número de horas, com a mesma qualidade de sono, mas, por exemplo, eu posso ter um que emocionalmente é mais resiliente do que o outro. E, portanto, perdeu uma prova e um diz, olha, é a vida, vamos embora, amanhã estou lá outra vez, siga. E o outro que se vai completamente abaixo e depois não quer ir treinar e não vai, fica cansado e isto tem um impacto depois também no seu ponto de vista fisiológico. Cá está o cortisol outra vez, não é? Portanto, e depois isto começa a descambar tudo. Portanto, esta visão 360 é decisiva para o sucesso e tratamento destas situações. É isso que vai acabar por diferenciar até os atletas no topo, aqueles que realmente chegam ao topo e os que não chegam, que é... Podemos estar com a carga máxima de treino que é necessária, mas se não conseguirmos manter-nos ali, vai ser o que nos vai diferenciar. Sim, manter-nos ali, quer seja por situações desta, quer seja por situações de lesão, não é? Porque hoje em dia eu acho que todos os atletas treinam, não é assim, ou seja, no topo, não é? Quando estamos a falar de modalidades mesmo olímpica, digamos, todos treinam imenso, não é? Portanto, todos têm apoio da nutrição, todos têm. Qual é a diferença entre eles? Não é? Portanto, e às vezes nós termos a capacidade de olhar para micro coisas, não é? Como isto, porque é como aos suplementos, assim, olha, isto é um suplemento, como a palavra diz, não é? Isto que vai fazer com que tenha mais força ou seja mais rápido. Portanto, quando nós conseguimos olhar para estas micro coisas, nós conseguimos ajudar aqueles centésimas de segundo, por exemplo, que no remo fazem a diferença de um primeiro para um sexto no final dos Jogos Olímpicos. Não Mas é aí que o papel da genética faz 90% da diferença. Não sei. Eu acho que não há assim imensa evidência de que a genética, claro que nós geneticamente temos tendência para ter, por exemplo, mais fibras rápidas ou mais fibras lentas e, portanto, isto vai orientar-me, se calhar, as minhas capacidades do ponto de vista para a escolha da modalidade e ao sucesso que eu vou ter, não é? Por exemplo, se me pusessem a correr os 100 metros, eu durava lá 3 semanas, vinha-me embora, dizia, não, isto não é para mim. Pronto, nas distâncias mais longas já gostava mais, não é? Portanto, provavelmente eu tenho mais fibras lentas, o meu pai também tinha. Ok, há alguma predisposição para isso. Geneticamente também já há alguma evidência de que possa haver uma predisposição para ter mais ou menos lesões. Agora, o que eu acho que é decisivo aqui é filho de peixe sabe nadar, não é? E porquê que sabe nadar? Porque olha para o lado e vê o pai e a mãe a nadar e o resto do cardume vai a nadar. Portanto, se eu saio de casa de manhã
e a minha filha diz: mamãe, vais ao ginásio? Porque me vê de roupa de treino e sapatilhas, e ela vê isto acontecer regularmente desde que nasceu, aquilo para ela é natural, não é? Não é como alguém que nunca viu e, portanto, aquilo não faz parte da vida, não é? Portanto, ou eu ter crescido e saber que o meu pai ia jogar futebol, a minha mãe ia caminhar, ou ia correr, ou ia fazer isto, ou ia fazer aquilo, naturalmente, para mim, fazer desporto era normal. Portanto, e isto faz parte das rotinas da família, faz parte da rotina, e eu acho que isto é que é, do ponto de vista genético, familiar, mais o nome correto para isto, é que é importante e que faz com que, mesmo em termos de sociedade, nós consigamos mudar, não é? Ou seja, imagina, um casal sedentário, tem filhos, os filhos um faz ginástica, o outro anda no balé, da natação. Depois há aquilo que eu dizia, entram na faculdade, deixam de fazer, porque depois não há uma rede, ou seja, não há uma continuidade, não é? Portanto, isto perde-se e depois estas crianças vão ser outra vez pais sedentários, mas que tentam pôr os filhos, portanto, mas isto não chega. E por isso é que se nós queremos ter mais pessoas ativas, nós temos que intervir nos adultos, porque os adultos são os decisores. São eles que vão pegar nos filhos e vão dizer assim: olha, a educação física não chega, não faz mal, vais para a natação, não é? Mas depois nós também temos que intervir nestes adultos, nós temos que os pôr, temos que os incentivar a provar a mousse, a dizer: não, anda lá, vai, prova, vê como é bom, vê como isto faz bem, porque é a recompensa rápida. Porque nós dizemos: olha, vai dormir melhor, as suas análises vão ficar melhores, até pode deixar de tomar medicação para a diabetes, ou reduzir, ou até não dói, não é? Portanto, as pessoas, assim, ou têm dor, ou deixam de ter, ou gastam menos dinheiro, não é? Portanto, e estratégias que nos possam permitir aquelas pessoas acumular dinheiro. Imaginem, uma ideia, eu tenho um incentivo para que por exemplo, as empresas hoje em dia têm incentivos para contratar pessoas com deficiência ou com alguma disability, não me lembro agora a palavra. Se eu incentivar as empresas a terem trabalhadores mais saudáveis, imaginem que as empresas são obrigadas a isto, a darem um prémio, em vez de ser de produtividade, de saúde. Ou seja, quanto mais saudável eu tiver os meus trabalhadores, mais eles vão ser compensados. Eu tenho um bónus para aqueles que fazem exercício 3 vezes por semana, ou eu, por exemplo, eu posso ter uma espécie de uma capacidade de, sob o ponto de vista fiscal, beneficiar as pessoas que fazem exercício físico, seja porque estas atividades podem, por exemplo, como aquilo que se propôs para a restauração, a questão do e-voucher, eu ter uma bolsa de despesa que pode ser mais à frente dedutível. Portanto, aquilo que eu gastar de X a X meses, depois no final do ano eu posso deduzir aquela despesa. E, portanto, todas as estratégias que permitam a pessoa, no imediato, os adultos, fazerem mais exercício, vai também fazer com que depois estas crianças também acabem por fazer, e depois, ao fim disto de muitos anos, nós vamos ter também velhinhos saudáveis, não é? Portanto, agora, o papel dos adultos, ou seja, incentivar o desporto nas escolas. Claro, ok, eu tenho que criar esta cultura, eu tenho que os incentivar, mas os pais é que vão mandar neles. Se eu disser, a Câmara oferece natação, oferece não sei o quê, mas é preciso os pais irem à escola buscar os meninos, levá-los à natação, ir lá buscar no fim, trazer. E, portanto, eu preciso de criar condições para que isto aconteça. E tenho que incentivar estas pessoas adultas também a fazer exercício. Isso é uma visão interessantíssima sobre a genética, porque normalmente nós tendemos a falar da genética como algo que está predestinado, que está desenhado na forma como tu foste construído, tens aquele código e és feito assim. E tu falas mais sobre a genética como algo que tu podes escrever. A genética é aquilo que tu nasces assim, ok, nasces mais alto, mais baixo, com certas características, mas vai ser muito mais importante é depois o ambiente que desenvolveu a genética com que tu nasceste. Ou seja, é mais uma... Tu acreditas que nós conseguimos reescrever o código genético das gerações que temos na nossa família? Sim, repara, imagina, nós temos 2 irmãos gêmeos. Um nasce numa família sedentária, péssimos hábitos alimentares, péssimos hábitos de sono, etc. E depois tem outra criança que nasce no outro lado do mundo, com pais que vão para a ginástica, que levam os miúdos à natação, vão aqui, vão ver futebol, vão ver não sei o quê, não sei o que mais. Quando forem adultos vão ser pessoas diferentes, não é? Vão ser pessoas com doenças diferentes, vão ser pessoas que também vão incentivar os filhos a fazer as coisas de forma diferente.
Portanto, esta parte familiar é muito importante para que depois nós sejamos adultos mais ativos, mais saudáveis. Mas cada vez temos um trabalho mais minucioso com os atletas. Quais é que tu consideras que foram os avanços, os maiores avanços na medicina desportiva neste sentido? Há muitos avanços do ponto de vista do diagnóstico. Por exemplo, evoluímos muito na área da ecografia, quer para o diagnóstico, quer para a intervenção, ou seja, mesmo quase em campo nós podemos ter esta capacidade de ter o ecógrafo à mão e fazer, e a precisão com que o fazemos melhorou muito. Depois mesmo nos critérios de diagnóstico e subclassificações de diagnóstico, que cada uma delas levam a um tratamento diferenciado, isto também tem um outcome muito positivo nos nossos atletas. Mas depois há outras áreas da medicina desportiva, menos, se calhar, direcionadas a esta questão do diagnóstico e do tratamento, que eu acho muito interessantes. Uma delas é a questão da saúde mental, não é? Portanto, que é uma coisa que eu acho que até há poucos anos ninguém falava de saúde mental, não é? Portanto, vocês vão a um clube de futebol perguntar o que é que se falava de saúde mental. Um futebolista nem pensa como é que há nem pode. nem pode pensar muito, não é? Portanto, não tem que... Eu lembro uma vez eu vi um treinador dizer assim: antes de uma maratona é normal não dormir, não é? Tem que... portanto, coisas deste género. Portanto, eu acho que aqui a saúde mental tem crescido muito e ainda bem, não é? Portanto, da mesma forma que nós... E não é, atenção, não é saúde mental, não é reconhecer que o atleta está deprimido, é eu poder trabalhar da mesma forma que eu faço com o atleta ter músculos fortes, ele também ter uma mente forte, não é? Portanto, ser muito resiliente afetivamente, do seu ponto de vista de gestão de emoções, e não o levar à depressão ou à ansiedade que pode comprometer uma carreira desportiva. Portanto, este ponto da medicina desportiva parece-me decisivo, talvez aquele que me vem assim mais à cabeça. Depois, eu acho que a própria sociedade reconhecer o papel da medicina desportiva. Ou seja, hoje as pessoas percebem mais, se calhar devia ir ao médico, eu quero ir fazer isto, quero fazer uma maratona, se calhar devia ir ao médico. E até há pouco tempo, se calhar isto podia não entrar tanto na linha de pensamento das pessoas. Portanto, este reconhecimento da sociedade em pedir ajuda diferenciada na área da medicina desportiva também cresceu muito. E depois também a questão da formação. A própria formação na medicina desportiva começam a entrar, portanto, nos currículos médicos, a formação em medicina desportiva, lentamente. A formação pós-graduada também começa a crescer, o número de especialistas em medicina desportiva também tem vindo a crescer. Portanto, eu acho que isto também é um bom presságio para o futuro, não é? Diria, talvez, estas coisas assim um bocadinho. Mas também há outra coisa gira que eu acho que também se faz mais hoje, que é a questão da prevenção quaternária, que é, hoje em dia, determinados procedimentos que se faziam há alguns anos atrás, que hoje não se fazem porque se sabe que vão ou podem causar mais dano ao atleta do que benefício. Por exemplo, infiltrações tendinosas com corticoides, não é? Portanto, coisas que se faziam rotineiramente aos atletas, hoje em dia já não se fazem porque se sabe do perigo que podem representar. E eu acho que isto também cresceu muito nos últimos anos, e este papel de nós protegermos o atleta de intervenção médica é fundamental. Porque até agora, ou até há muito pouco tempo, o atleta era para render, não é? Portanto, se ele chegasse depois, quando acabasse a carreira, logo se via, não é? E hoje não, hoje sabe-se que até porque a própria longevidade da carreira também está cada vez mais em cima da mesa, não é? Tende a ser um processo complicado a instituição da medicina preventiva, quando a medicina sempre foi muito mais direcionada para o que era tratamento. E se nós pensarmos da forma mais crua possível, o negócio da saúde depende muito mais do tratamento do que da prevenção. Qual é economista? Eu quero pensar dinheiro com isto. Eu quero acreditar que não, mas na verdade é engraçado. Eu aqui há uns anos estive num congresso de endocrinologia, portanto, onde grande parte do programa é à volta da diabetes, e os coffee breaks eram só doces. E eu pensei, isto não pode acontecer. Como é que isto está presente? Mas na verdade
É claro que nós eu não sou anti-medicamentos, não sou anti-estatinas, imaginem, para tratar o colesterol. Não, querem uma conspiração, colesterol não se pode tratar, colesterol é bom. Não, atenção, isso é ridículo. Há estudos gigantes, não é? Em que nós seguimos um grupo que trata o colesterol e o outro não é tratado, e aqueles que não são tratados morrem muito mais de infarto, AVC. Portanto, isto não é isso que estamos a falar. Agora é a questão do investimento que nós fazemos para a saúde. Por exemplo, nós hoje temos fármacos que são usados para o tratamento da diabetes, que levam a perda de peso importante, e que nós sabemos que aqueles fármacos estão aprovados para tratar a obesidade noutros países, mas nós cá podemos usá-los, mas não têm com participação. E eu pergunto, o que é que fica mais caro? É eu tratar a diabetes hoje, com este dinheiro? Claro que estas pessoas precisam desta ajuda. E aquelas que têm obesidade e que daqui a 10 ou 20 anos vão ter uma diabetes péssima e vão ter um AVC, um infarto. Isto sim fica caro, não é? Ou, por exemplo, porque é que eu... Imagina, na parte musculoesquelética. Nos centros de saúde, hoje em dia, a resposta que nós temos para dar a uma pessoa que tem uma agudização de uma artrose é uma migalha, não é? Nós podemos tratar a dor, usar analgésicos, anti-inflamatórios, podemos prescrever tratamentos de fisioterapia para fazer em clínicas convencionadas, e mesmo estes são difíceis. As pessoas imaginam, a pessoa vem à minha consulta, eu faço uma prescrição destas, eu sei que ela é uma clínica convencionada, vai demorar se calhar 3 meses a iniciar fisioterapia. Portanto, isto não é viável. E agora, quanto é que custava, por exemplo, eu ter um fisioterapeuta a trabalhar no meu centro de saúde e a dar apoio aos meus doentes? Ou até eu ter um profissional do exercício, eu tinha a aula de artrose do joelho, imaginem. Então eu tinha os meus doentes com artrose do joelho, iam lá felizes da vida, 2 vezes por semana, porque até foi a doutora que mandou e ela até me vê lá, e imaginem, não é? Portanto, e a pessoa vai ter uma capacidade de lidar aquela artrose muito mais protegida, não é? Que eu vou ter muito mais um reforço muscular muito mais dirigido, muito mais suporte, e a pessoa vai ter a dor muito melhor controlada. Portanto, esta questão de gestão de prioridades não é anti-medicamentos, eles são importantes e decisivos. E o resto, não é? O resto tem que entrar, porque se eu, numa primeira fase, se calhar nos primeiros 20 anos que eu ia fazer isto, eu ia gastar muito mais dinheiro, não é? Porque eu ia continuar a lidar com os doentes e ia ter que investir nos outros. Mas a longo prazo, se calhar a poupança ia ser grande. Mas é uma visão de longo prazo que se tem que ter, e é mais difícil implementá-la enquanto ela não estiver na prática. Nós somos defensores dela. Então, nós hoje introduzimos Já estou nervosa. uma dinâmica, porque este podcast, nós divertimos muito neste podcast a explorar coisas em que normalmente não bate a bota com a perdigota, como se costuma dizer. E então nós inventámos aqui o bota ou perdigota, em que nós lançámos 2 possibilidades, e tens que escolher a que te parece que faz mais sentido. Primeira: pacientes que se automedicam com remédios naturais ou que seguem um tutorial do YouTube? Tutorial no YouTube. Queres desenvolver? De explorar um bocadinho, sim. A questão dos medicamentos naturais, acho que isso abre uma caixa de Pandora, não é? Ou seja, até há alguns que têm alguma evidência que devem ser usados, outras não têm evidência. Fiquem não é? atentos ao próximo episódio com a doutora Maria João sobre medicamentos naturais. Um tutorial no YouTube diria que pode ter uma taxa de sucesso maior, seja, por exemplo, para fazer exercício, seja para fazer uma receita de um bolo mais saudável. Pacientes que só acreditam em curas milagrosas ou que te leiam às 3 da manhã? Acho que é mais fácil os que ligam às 3 da manhã. São pouquíssimos. Ter pacientes que nunca seguem as recomendações ou que exageram em tudo? Exageram em tudo. Mais fácil. Mais fácil frenar do que pedir mais. Mente de atleta. Pacientes que acham que dor é sinal de progresso ou que acham que um espirro é um problema grave? Talvez dor é um sinal de progresso. Mais uma vez o frenar, não é? Pacientes que vêm à consulta com teorias de Facebook ou que trazem 20 perguntas anotadas num bloco? 20 perguntas anotadas.
É mais fácil. Pacientes que cancelam consultas à última da hora ou que aparecem sem marcar. Aparecem sem marcar. Reabilitar alguém que nunca tem tempo para exercícios ou que faz 10 vezes mais do que recomendaste. 10 vezes mais que recomendaste. Que seja sempre um exagero. Tratar alguém que não confia em médicos ou alguém que já veio com uma lista de 20 diagnósticos possíveis. Não confio em médicos. Prefiro. Tu apostas naquele teu trabalho de eu vou ganhar a tua confiança e eu vou-te manipular positivamente, como diz a Rita. Muito bem. Espetacular. Última questão, que foi a única que sobreviveu das nossas questões históricas. Pois é. Se tivesse a missão de elevar os 5% de população que pratica exercício físico para 95%, o que é que tu fazias? Ou por onde é que tu começavas? Então, começava, como falamos há bocadinho, de estimular os adultos, não é? Portanto, de garantir que os adultos fossem mais ativos. Ou seja, aquela resposta, aquela recompensa imediata, de poder dar-lhes uma recompensa imediata e não só pela motivação intrínseca, ou seja, dizer vai ter menos dor, vai dormir melhor. Ok, nós dizemos isso centenas de vezes e não é por isso que as pessoas mudam, é como fumar. Te diz lá fumar mate e a pessoa fuma na mesma, não é? Portanto, não, às vezes, a maior parte das vezes não chega. Então eu tenho que procurar uma motivação extrínseca, ou seja, olha, vai pagar menos impostos se fizer isto, não é? E então a pessoa começa, nem que seja para começar, a pessoa começa e depois é que já provou a mousse e depois vai gostar, então vai continuar, não é? Portanto, é este estímulo, não é? Seja pelas diferentes formas de gestão. Eu sou péssima economista, mas pronto, há algumas ideias também já fomos falando. E claro que é importante nós termos as nossas crianças mais saudáveis, não é? Os nossos jovens implementar isto desde pequeninos, mas que seja sustentável, não é? Portanto, é como lavar os dentes. Se eu acordar de manhã e a minha filha me vê, a mãe lava os dentes, a almoço lava os dentes, janta lava os dentes. Ok, mamãe, não vou lavar os dentes. Ok, então, mamãe, não vais correr hoje? É normal, porque ela está habituada que naqueles dias aquilo acontece. Agora, se eu a levo ao balé, levo à natação e ela nunca me vê fazer nada, ela diz assim, mas porquê que eu estou a fazer isso? Não é? Chega a adolescente e não faz. Não é? Portanto, quando nós conseguimos estimulá-los a crescer, mas os pais também fazem, seja porque as empresas estimulam os seus trabalhadores a serem mais saudáveis, até porque vão render mais, não é? E hoje em dia, felizmente, e é também uma área que eu tenho vindo a trabalhar, é ajudar grupos de empresas a ter os seus funcionários, os seus participantes, os seus colaboradores mais saudáveis, não é? Sejam mais ativos, dormam melhor, gerem melhor o seu stress, porque as suas equipas vão trabalhar em alta performance. E, portanto, esta questão da performance aplica-se desde uma pessoa comum, digamos, um atleta ou um alto cargo de uma empresa. Portanto, nós conseguimos otimizar isto, nós vamos ter pessoas mais ativas, não é? Portanto, claro que depois há um conjunto de estratégias, não é? Porque isto não é só o Ministério da Educação, tem que se melhorar a educação física nas escolas. Ok, é importante. Na saúde, não, agora é só os médicos. Não é só os médicos também, não é só. Então, os médicos vão prescrever exercício, há recursos na comunidade para as pessoas dizerem, ok, olha, o senhor gosta de fazer hidroginástica, olha, a Câmara tem esta resposta nas piscinas tais, gratuito, o senhor vai lá, faz. Gosta mais de dançar? Ok, nós também temos dança. E se nós tivermos esta rede, não é, que dá resposta e que em termos económicos não é um entrave, porque para muitas pessoas é um entrave, portanto as pessoas não fazem, não é porque a grande parte da população não faz porque não tem tempo, é isto que respondem, mas também há muitos que têm tempo e não fazem porque não têm recursos. E depois, estes naturalmente que começam a fazer exercício, quer seja às vezes até para se deslocar para o trabalho, não é? Ou seja, por exemplo, eu vou de carro para o trabalho, mas eu penso, eu gostava de ir de bicicleta, mas eu para ir de bicicleta não tenho para onde ir, tenho medo, não é? Se eu tivesse uma ciclovia que me permitisse chegar ao meu trabalho de bicicleta, se calhar eu ia, não é? Se não tivesse a chover, se calhar eu ia, ou que me permitisse em algumas deslocações não usar o carro, mas eu também preciso que haja infraestruturas para isto, não é? Portanto, sobre o ponto de vista do planeamento das cidades, também tem que haver uma resposta para isto. E, portanto, é toda uma visão integrada de várias áreas de intervenção que têm que trabalhar neste sentido. E, portanto, claro que temos que definir prioridades, não podemos trabalhar em todos ao mesmo tempo, infelizmente, mas também não podemos olhar para
uma delas dizer é a salvação. Eu não estou a dizer, às vezes as pessoas dizem, os médicos agora acham que têm que prescrever exercício, isto não tem nada a ver, são processos de exercício é que têm que fazer, cada macaco no seu lugar. Perfeito, de acordo. Mas os médicos também podem, não é? Também podem aconselhar, dizer, olha, é importante, faça, é importante. E isso se eu conseguir fazer com que a pessoa sedentária comece a fazer exercício, então espetacular, não é? Agora, se ela me dizer assim, a minha médica nunca me aconselhou, mas eu até tive com o meu fisioterapeuta, porque tive uma dor lombar e ele aconselhou-me a fazer isto, eu agora faço, ótimo. Ou o meu marido foi para o ginásio, o PT dele também me ajudou e eu comecei, ótimo, até pode ser o senhor da mercearia, desde que saiba. Portanto, quem tem o conhecimento deve investir. Portanto, não é preciso ser o Ábel, o seu Zé Manela ou o doutor não sei o quê. Não, todos Nem nós. uma luta, não é? Não é luta, é ao contrário. Nós temos que trabalhar todos para o mesmo. E isso é que é o segredo. Espetacular. Muito obrigada Obrigada pela tua eu. valiosa opinião. Se viste até aqui este episódio é porque gostaste mesmo da mensagem da doutora Maria João, por isso podes acompanhá-la no Instagram que está identificado aqui em baixo, e na CUF Sim. e na Clínica Médica Nuno Loureiro. Nuno Loureiro, Boa, exatamente. disse bem. E se gostares de médicas de família assim um bocadinho diferentes daquilo que estás habituado, segue a doutora Maria João. Muito obrigado. Obrigada doutora Maria eu. João. Obrigada. Obrigada eu.